Pergunta do café de hoje. Percebo que quando passo mais tempo em casa, ao sair tenho dificuldade de me relacionar. Melancólica, sanguínea, tímida e autocrítica. Esses dois temperamentos, melancólico junto com sanguíneo, principalmente quando em desequilíbrio, eles tendem a ser mais sensíveis a algumas situações que levam a essa interação social. Principalmente quem tem o temperamento segundo como sanguíneo. Pensa naquela pessoa que muitas vezes foi podada, principalmente na infância, entusiasmada, falando, empolgada, e alguém constantemente dizia: ai, cala a boca, tá te falando demais, fala mais baixo, já deu. Essa criança ou esse jovem que constantemente foi podado em relação à sua espontaneidade, ele tende a ficar mais retraído na idade adulta, principalmente levando em consideração a quantidade de vezes que ele foi podado. O sanguíneo, ele também tem uma tendência natural do temperamento a querer agradar, porque dos quatro é o mais sociável, então ele tem essa necessidade de querer que o outro se sinta à vontade com ele, então muitas vezes ele fala bastante, ele quer deixar aquela outra pessoa à vontade com ele. Agora olha que interessante isso, esse é um traço do sanguíneo, de querer deixar as outras pessoas à vontade, então muitas vezes ele vai falar, ele vai puxar assunto, só que aquela outra pessoa, muitas vezes ela não está necessariamente querendo dar ouvidos. E muitas vezes ela pode ser ríspida, pode ser grosseira, até mesmo nesse corte, nessa sinalização de não querer se comunicar com o sanguíneo. E se tem junto o melancólico, e principalmente o melancólico como principal, que internaliza mais as emoções, as situações, isso pode fazer com que se torne um bloqueio, até mesmo um bloqueio social. Então a pessoa muitas vezes fez um movimento de querer socializar, de querer ser simpática, no sentido de deixar a outra pessoa à vontade. E aquela outra pessoa, aquelas outras pessoas foram cortando, foram podando, até o próprio cérebro dela, né? Chegou no momento, criou tantos caminhos neurais ali de rejeição, que ela inconscientemente é como se ela parasse e dissesse: não vale a pena. Porque a gente sabe que qualquer relacionamento, seja de amizade, social, profissional, ele exige um investimento de atenção, de tempo. E muitas vezes, se a pessoa sabe, ou se ela de antemão ela já tem o receio de que ela vá novamente passar por uma situação como essa, ela inconscientemente ela acha que não vale a pena. Então é preferível ela não se expor para novamente não passar por situações assim. Uma outra coisa que essa pergunta ela traz descrita, né, que vem junto à autocrítica e a timidez. O que é importante pontuar em relação tanto à timidez quanto à autocrítica? Que a gente, um momento ou outro, a gente vai ter, independente do temperamento, mas principalmente quem tem o temperamento, o melancólico, e também quem tem o colérico, tem muito essa tendência à autocrítica. Isso daí eu já acho ótimo, a pessoa ter essa clareza que ela tem esse traço de autocrítica. Até porque geralmente quem é autocrítico sabe o quanto que isso limita, o quanto que isso traz sofrimento, né? Ok, eu me identifiquei com uma pessoa autocrítica, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu já sei que é algo que com certeza não é algo positivo, que não me leva para os meus objetivos, para aquilo que eu quero. Muito pelo contrário, me afasta. Porque o que acontece? Quanto mais autocríticos nós somos, mais dificuldade de relacionamento nós temos com as outras pessoas. Porque a gente tem uma tendência também, novamente, inconsciente, de achar que as outras pessoas também são críticas conosco. Assim como nós nos cobramos muito, nós achamos que também o outro ele está olhando e apontando os nossos erros. Só está esperando a gente cair, a gente errar para apontar. Enquanto que na maioria das vezes não é isso que acontece. E mesmo que fosse, e mesmo que isso acontecesse, não é algo que seria relevante ao ponto de impedir a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal, porque cada um, né, cuida de si, e a gente, quando para de olhar para nós, no caso, nesse sentido, de trabalhar as nossas fragilidades no sentido de senti-las, as que precisam ser sentidas, e fortalecer as forças no sentido de que nada nos limite, nada nos pare, a gente perde a energia de fazer esse movimento quando a gente olha para o que o outro pode falar, o que o
o outro pode pensar. Então, realmente, o primeiro passo nessa visão de relacionamento, de dificuldade de se relacionar, essa falta de vontade de sair de casa e socializar com as outras pessoas, é entender que, primeiro, eu sou autocrítica, eu tenho que primeiro trabalhar esse olhar em relação a mim mesmo. Não sendo condescendente com os meus erros, não é isso, sabe? Ah, não, eu sou maravilhosa e não tenho problema nenhum e os outros é que resolvam-se. Não é isso. Mas olhar com esse olhar de generosidade primeiro para mim. Não tem como a gente realmente gostar do outro, amar o próximo, se a gente não tem esse amor por nós. A gente não consegue amar o próximo. Isso daí é um mandamento mesmo, que a gente precisa prestar atenção. E quanto mais impaciente nós estamos com o outro, quanto mais irritados a gente está com os outros, a gente tem que parar para analisar que geralmente é diretamente proporcional essa relação com a gente mesmo. Em relação à timidez, o que é importante a gente olhar para isso? Muitas vezes a timidez, ela está relacionada a um orgulho muito grande. A gente tem medo de se expor e a gente não tem nem vontade de se expor, com o receio de muitas vezes mostrar um lado nosso que a gente acha que é um lado frágil, um lado vulnerável. Então a gente se protege tanto que a gente acaba deixando de vivenciar situações. E é por isso que eu digo, cada pessoa é importante analisar, refletir a respeito do seu contexto, da sua fase de vida, do seu temperamento, para entender como que reage, até para poder trabalhar essa timidez. Porque a timidez, ela nos tira de onde nós temos que estar para chegar e alcançar os nossos objetivos. É muito importante entender isso. A timidez sempre ela vai nos tirar do nosso objetivo. Ela sempre vai nos deixar na nossa zona de conforto. É como se fosse uma âncora que nos fizesse permanecer naquele lugar. E ela nos impede de sair adiante, se aventurar de repente numa situação nova. Por quê? Porque ali é seguro. Então, olhar para isso. Está relacionado com o orgulho de me expor? E ok, se está relacionado, que na maioria das vezes está, eu vou trabalhar esse orgulho. Eu não vou me satisfazer com ele. Eu não vou achar que está tudo bem. Ah, não, se eu sou assim, está tudo certo. Não, eu vou trabalhar isso por quê? Porque eu não quero ficar naquela zona de conforto. Eu não quero ficar ancorada nas minhas limitações. Eu quero ir adiante dos meus sonhos, dos meus objetivos. E eu só consigo fazer esse movimento quando eu entendo que eles existem sim, mas para que eu possa fazer o movimento de transformação. E você se identifica com essa situação também? Já perdeu alguma oportunidade por ser extremamente autocrítico ou por uma timidez que está ali sempre, o tempo todo, te prendendo, te limitando? Se já aconteceu com você, escreve para mim nos comentários. E aproveita para fazer o teste de temperamentos aqui na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha feito e não saiba qual é o seu temperamento principal. Clica no link, faz o teste. Um beijo, nos vemos no próximo café.